Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem, passando aí por essa pandemia e curtindo as aulas aí, as videoaulas, né? Tá bom, eu sei, não é fácil. Acho que as duas últimas eu exagerei um pouquinho no tempo, né? Mas vamos lá, gente, é o jeito, né? A gente tem que passar os conteúdos e ainda assim a gente pode ter certeza que eu cortei bastante coisa, tá bom? Pessoal, então, como eu comentei na última videoaula, nós encerramos, né, aquela sequência de tipos, né, tratando a tipologia de sistemas, tá bom? Encerramos com os sistemas de informação executiva. E hoje, nessa videoaula, eu vou tratar de um tema muito importante e certamente um tema que, para vocês, eu espero, faça muita diferença aí na formação de administradores. Vou tratar, né, vamos dizer assim, do objeto mais importante, né, da administração de sistemas de informação, que é justamente a informação. E um conceito que, associado, né, a esse objeto valioso chamado informação, está intimamente ligada a tudo que acontece dentro de uma organização no sentido de se investir na área de tecnologia da informação, tá? Que nós vamos chamar aí de informatização, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, então, para começo de conversa, né, a gente tem aí a definição de informação. Então, a informação é definida como conjunto de dados que foram coletados, processados, divulgados sobre algo ou alguém. Lembrando que dados, né, e aí eu não estou falando do objeto na forma de um cubo, né, com as faces numeradas para que se costuma usar aí em jogos, enfim. Quando nós falamos de dados aqui na área de sistemas de informação, nos referimos a qualquer coisa. Qualquer coisa que exista é um dado. Só que enquanto ele está ali à disposição, então ele não foi coletado, ele não foi processado, ele não foi divulgado, enquanto ele só está disponível, né? Ele existe, mas ainda ninguém interagiu com ele, ninguém fez absolutamente nada, ele é apenas e tão somente um dado. Quando é que o dado deixa de ser um dado e passa e se transforma numa informação? A partir do momento em que existe a coleta, então eu vou lá e identifico esse dado. Então eu vou lá e registro, né, a existência dele. Eu vou lá e tiro uma foto dele, vou lá e dou nome para ele. Né? Imagine quando, né, sei lá, o pessoal de botânica, quando eles descobrem aí uma flor nova, né, eles vão e dão nome para ela. Então eles têm que nomeá-las, eles têm que dar um nome para que ela deixe de ser algo que existe, está disponível, né, no universo e se torne algo conhecido. Ou seja, ele deixa de ser dado e passa a ser informação. Então a informação sempre vai ser esse conjunto de dados que eu coletei, e aí pouco importa qual é a área de conhecimento, tá? Esse raciocínio ele vai servir para qualquer área do conhecimento. Eu coletei, eu processei e divulguei. Óbvio que aqui nós estamos tratando do ambiente organizacional. Esse dado normalmente ele está relacionado àquilo que nós, administradores, manipulamos no dia a dia das organizações. Então pode ser, o dado pode ser o cliente, ele existe, ele está lá no mercado, né? E um belo dia eu me encontro com ele. Quando eu me encontro com ele, a primeira coisa que eu começo a fazer é registrar a existência dele, identificando aquele cliente com nome, com alguma informação adicional, que pode ser o endereço dele, o contato de telefone dele, o e-mail dele, enfim, eu vou cadastrá-lo. Então ele deixa de ser um dado, ele deixa de ser um cliente que é potencial e que existe lá no mercado e passa-se um cliente real, um cliente conhecido, um cliente que eu posso ter início a uma relação comercial duradoura, né, contínua, enfim. A informação, e aí é uma definição um pouquinho mais abstrata, né? Ela participa da vida humana, e de certa forma eu adiantei um pouco isso na hora que eu estava explicando aí, a transformação de dados para informação.
como um elemento de organização da relação que existe entre as pessoas, os indivíduos, e a realidade em que esse indivíduo, essa pessoa vive. Então, quando eu dou um nome, quando eu classifico com algumas outras informações que tornam aquele dado, né, em algo único, e a partir daquele instante, então, ele passa a ter um significado diferente, né, para quem está olhando para aquele dado que deixou de ser dado, passou a ser informação. Então eu tenho uma nova relação, né, com aquele elemento. E então quando eu, né, por exemplo, informo o nome de um contato de rede social, quando eu dou um nome para um processo, quando eu precifico, quando eu preço uma mercadoria, eu estou me valendo da informação, né, e a partir dessa informação eu estou estabelecendo uma relação minha com a realidade. E é a informação que permeia qualquer comunicação. E aí, isso vocês já viram lá em língua portuguesa no ensino médio. Pô, professor, no meu tempo nem se chamava ensino médio, se chamava colegial. Bom, se no seu tempo se chamava colegial, então faz muito tempo. Se fosse segundo grau, eu diria que é mais recente. Mas enfim, ali no que hoje nós chamamos de ensino médio, vocês provavelmente viram uma figurinha que mostrava como se dá a comunicação entre as pessoas, né? É uma figura que tipicamente é apresentada nas aulas de linguagem. E aí não é só língua portuguesa, pode ser língua inglesa, espanhol, enfim. E eu também já fiz referência a esse diagrama, né, em uma aula anterior. Quando o emissor, né, ele encaminha uma mensagem ao receptor. E nesse processo de encaminhamento da mensagem para o receptor, eu tenho lá outros elementos importantes, o canal, o código, e essa transmissão, se ela for bem sucedida, ótimo, mas se ela for mal sucedida, eu provavelmente tenho um ruído, né? E geralmente na hora que você diagrama, você coloca todos esses elementos para deixar claro para as pessoas que o objetivo da comunicação é eliminar o ruído. E a eliminação do ruído passa por uma série de detalhes que são muito importantes, como, por exemplo, lá na língua portuguesa nós aprendemos ortografia e gramática. Por que a gente aprende ortografia e gramática? Bom, para garantir o código, para que o código não seja um ruído entre o emissor e o receptor. Então, quando o emissor encaminhar uma mensagem para o receptor, como ele fez bom uso do código, ou seja, ele usou, né, a ortografia correta, a gramática correta, então muito provavelmente o receptor vai entender. Tá? Bom, e aí é óbvio aqui, a gente também tem esse fluxo, não com talvez a mesma proposição lá da língua portuguesa, que muitas vezes a gente associa à questão da conversação, do diálogo, mas não deixa de ser um diálogo, não deixa de ser também uma conversação, só que aqui a gente vai estar sempre mediado por uma solução tecnológica. Tá? Então, da origem ao destino, né, do emissor ao receptor, a mensagem ela é comunicada de alguma forma e ela contempla muitas informações, uma ou muitas informações, de tal modo que o receptor ele vai saber de alguma coisa que o emissor tinha interesse em transmitir, em compartilhar. Tudo bem? Bom, nas organizações não é necessário chover no molhado. Eu acredito que mesmo vocês, mesmo os mais jovens, mesmo quem tenha começado a trabalhar recentemente, ou quem ainda não trabalhou, né? Mas certamente já leu, já ouviu, muito provavelmente nas aulas de geografia também, os conteúdos de geografia são muito importantes para a administração, muito provavelmente já se ouviu essa informação, que a informação hoje ela é um ativo valioso, ativo. Então, puxa vida, ativo, me lembro, isso eu acho que eu vi em contabilidade. Então, a informação hoje é considerada um ativo. É óbvio que não é um ativo concreto, né? Ele é um ativo abstrato, é uma abstração, mas com certeza uma abstração muito valiosa, né? Então a informação ela se torna um item muito valorizado nas organizações. A informação ela vai ser fundamental para uma série de processos, para uma série de ações, para uma série de decisões, né? Aliás, a gente falou bastante isso, né,
naquela videoaula sobre sistemas de suporte de decisão. Tá? Então, a informação ela se torna fundamental para a melhoria contínua dos processos. Aqui são alguns exemplos, tá? Para satisfazer o cliente, para aperfeiçoar um processo decisório, que a gente já falou, para produzir conhecimento, que a gente também já conversou em aulas anteriores. Aí eu estou propondo para vocês uma reflexão. Imagine se você tivesse condições de saber, antes de todo mundo, antes dos investidores, antes das corretoras, antes do universo, né, você tivesse condições de saber com antecedência se uma determinada ação ela aumentaria ou diminuiria, né, de valor, ela seria valorizada ou desvalorizada na bolsa de valores. Quer dizer, uma informação dessa, se você tiver com bastante antecedência, uma informação dessa natureza, certamente você pode tomar uma decisão de comprar ou de vender ações que permitirá você um lucro muito maior do que aquele que os outros que participam lá do mercado de capitais vão ter. Você pode maximizar o seu ganho a partir dessa informação antecipada. Então veja como uma informação que poderia ser considerada relativamente simples, ela pode fazer toda a diferença na forma como você interage com aquele processo, nesse exemplo que eu dei, com investimentos na bolsa, tá bom? Bom, caminhando para aquilo que vai ser aí o cerne das nossas aulas aqui de administração de sistemas de informação, a tecnologia da informação, então, ela ganha um papel muito importante na evolução dela. Então, a gente viu, né, essa evolução, explicando um pouquinho para vocês como se deu essa evolução, no hardware, bem rapidamente lá no começo, né, nas primeiras videoaulas. Do software eu dei um pouco mais, eu fui um pouco mais estendido nesse passo a passo da evolução. Mas que fenômeno vai ser percebido? Bom, por que evolui tanto? Por que se investiu tanto, né, em eletrônica, em microeletrônica, para você obter dispositivos eletrônicos cada vez menores e mais poderosos, né, com maior poder de processamento, maior poder de armazenagem? Por que se investiu tanto em softwares e hoje a gente tem um universo, né, de tão vasto que nós temos aí, de tantas opções que a gente tem, um universo de aplicativos à nossa disposição, e não é só para os smartphones, não é só para você lidar ali, né, os seus apps no seu celular, também para o ambiente computacional mais tradicional, para os computadores, para os servidores, até para o mainframe. Por que essa evolução foi tão fantástica e tão rápida, né? Bom, além dos aspectos da ciência, da computação, que eu não vou entrar aqui no mérito, um elemento que é fundamentalmente determinante para essa evolução é justamente a questão de você aumentar a eficiência e a produtividade de qualquer coisa. Ainda mais para as organizações, ainda mais para os negócios. Então, quando eu introduzo a tecnologia da informação, eu melhoro os meus resultados, eu amplio o potencial de ganhos, né, do trabalho que eu desenvolvo, enfim. E isso vai ser uma alavanca, né, mais os aspectos relacionados à ciência da computação, à engenharia da computação, que tornam a TI uma das áreas que mais rapidamente, mais se evoluiu dentre todas as tecnologias que a gente possa pensar. Né? Bom, ao longo desse processo, né, a gente só fazendo uma recapitulação rápida aqui, o primeiro momento dessa evolução vai ser justamente aumentar a eficiência e a produtividade. Então vocês devem se lembrar que a gente vai inserir computadores, a gente vai inserir os autômatos, né, os robôs, e essa introdução ela vai ser crescente, tanto nas fábricas, né, no primeiro momento, e depois nos escritórios, e você vai ter um aumento da eficiência e da produtividade das organizações. E esse aumento da produtividade, a redução do desperdício de recursos e também de prazos, né? Você começa também a reduzir esses tempos de execução das inúmeras tarefas, das atividades que antes da introdução da tecnologia você tinha maior prazo para realizar, porque eram ações, eram atividades, tarefas exclusivamente feitas por mão de obra, né?
você não tinha ali nenhuma tecnologia auxiliando o trabalhador, óbvio que esse aumento da produtividade, a redução de desperdício do tempo, vão fazer com que o papel da tecnologia da informação seja determinante, seja impactante no nível operacional. Depois disso, né, vocês devem se lembrar, ele começa a assumir um papel mais tático. Por quê? Porque ao passo em que você melhora o desempenho operacional, você também, aí você começa a promover, né, de baixo para cima, né, bottom-up, de baixo para cima, ali na estrutura da organização, pensando naquela estrutura clássica, né, tradicional, nível operacional, tático e estratégico. Quando você melhora muito o nível operacional, não tem como, é sistêmico, ele acaba tendo impacto nos níveis superiores, no tático e no estratégico. Na sequência, naturalmente, a tecnologia da informação começa a impactar o nível tático, porque ele começa a relacionar informações e conhecimento. Você começa, a partir de algumas informações operacionais, você começa a criar conhecimento, e aí a gerência de nível intermediário, que é a mais atuante no nível tático, ela também melhora o desempenho dela. Então você começa a ter um melhor gerenciamento da informação, que vai ser viabilizado porque os sistemas vão coletar, vão classificar, vão processar, vão recuperar, vão distribuir informação com mais velocidade, com mais eficiência. Então isso permite que os gestores aprendam, né, com essas informações que vão estar mais disponíveis, mais organizadas, e isso naturalmente vai aprimorar os processos para além da automação das fábricas ou dos escritórios. E aí é que a gente começa a falar em automatização. Tá? Terminando, né, essa recapitulação, então a tecnologia de informação ela vai proporcionar às pessoas o aprendizado, e esse aprendizado ele vai beneficiar toda e qualquer atividade que a organização realiza. E quando você relaciona então esse gerenciamento da informação com a produção de conhecimentos, por isso que lá na última aula eu falei sobre, numa das últimas aulas eu falei sobre gestão do conhecimento, porque sim, a gestão do conhecimento é um problema de recursos humanos e é um problema de sistemas de informação. Então é uma junção, porque hoje nas organizações é muito difícil você ter as áreas muito bem delimitadas, né? Então, isso aqui é só RH, isso aqui é só marketing, isso aqui é só financeiro. As áreas elas se conversam tanto que às vezes fica difícil você falar assim, olha, esse problema ou essa ação ou esse assunto, ele é exclusivamente de um setor, ele acaba sendo de vários setores. E gestão do conhecimento é um clássico exemplo nesse sentido. Então você tem tanta preocupação da parte da área de recursos humanos no sentido do desenvolvimento das pessoas, quanto da parte de tecnologia de informação no sentido de registrar o desenvolvimento dessas pessoas para criar uma memória organizacional. Né? Então, esse gerenciamento da informação aí é óbvio, né? Esse lado mais da área tecnológica, ele vai ser fundamental, porque a partir da relação desse gerenciamento de informação, você percebe que é possível produzir conhecimento, e isso vai se associar à evolução, né, principalmente de hardware, né? Então, o aumento da conectividade entre as máquinas e os sistemas, tanto no ambiente interno da organização, né, a famosa rede local, quanto no ambiente externo a ela, a rede mundial ou internet. Isso vai fazer com que a tecnologia da informação ela se torne promotora de um conhecimento interativo. Então, toda aquela memória que eu vou registrando do conhecimento que se acumula ao longo do tempo a partir das inúmeras interações que as pessoas tiveram entre si, entre unidades, entre organizações, e isso não fica só como memória, isso também se transforma como fonte, né, como promotora da produção de um conhecimento que é interativo, porque você vai começar a ter trocas tanto das pessoas entre si, quanto das pessoas com os sistemas. Tá? E é inegável que isso desenvolve um potencial estratégico que se manifestará nos diversos processos que as organizações realizam, né? Nas transações com os fornecedores, com os clientes, né? Mediados ou não, né? Aqui no texto eu coloco realizados em ambiente virtual, mas mesmo nos ambientes tradicionais, né? Nos analógicos, a tecnologia da informação ela vai ser promotora de uma interação
mais confiante, de maior confiança, né? Mais eficiente, mais segura, né? Você vai ter segurança. Ah, professor, mas tem a segurança de informação. Tem, mas uma vez estabelecido um bom sistema de segurança de informação, essas transações elas vão acontecer também com mais confidencialidade, e aí você tem, né, as pessoas nessa interação se relacionando mais. Você vai ampliar esse potencial de interações. E é óbvio, quanto mais interação você tem, maiores são as suas chances de faturar mais, né? De melhorar lá, de aumentar a sua receita. Tá? E aqui, né, eu estou incluindo a questão virtual, porque hoje muito se usa as redes sociais, os aplicativos móveis para efetivar as trocas de mercadorias e serviços. Muito bem. Então, essa transformação da tecnologia da informação, ela vai fazer com que também, por outro lado, né, você tenha que rever, por isso que é importante aquela parte que a professora Camila apresentou para vocês, que a gente, né, fez ali um arremate mais sucinto de modelagem de processo. Porque eu vou precisar mudar alguns processos. E alguns processos, inclusive, vão ter que ser remodelados. Não tem como fazer isso, porque a tecnologia da informação, ainda mais na dinâmica que nós estamos vivendo hoje, ela vai exigir uma maior flexibilidade, né? Para que as interações elas sejam mais fluídas. Bom, a tecnologia da informação revoluciona essas interações, né? E aí é o famoso dilema da bolacha Tostines. Ela vende mais porque é fresquinho, ou ela é fresquinha porque vende mais, né? Bom, brincadeira à parte, até porque eu outro merchan, professor, pô, eu não ganho um centavo falando da Tostines. Mas aqui, a tecnologia da informação, ela vai revolucionar tanto essas interações que aí vem a pergunta. Bom, hoje o contexto, né, a realidade, ela ficou mais volátil, mais incerta, mais complexa, mais ambígua, né? O famoso mundo VUCA, que aí a gente pode até fazer mais uma sigla, né, o MU de mundo, né, MU-VUCA, para não esquecer nunca mais. Esse mundo VUCA, esse contexto, né, VUCA, ele foi causado pela tecnologia de informação, né, então a tecnologia de informação é a origem dele, ou essas revoluções todas da tecnologia de informação que nós estamos vivendo hoje são consequências justamente dessa realidade que, por outras razões que não é só tecnológica, induziram esse contexto que é volátil, que é incerto, que é complexo, que é ambíguo. Né? E quanto que um acaba alimentando o outro, né? E isso vira um círculo, que a gente pode tanto considerar virtuoso quanto vicioso. Aí vai depender muito de como a gente aborda, né, essa realidade e também de quanto a gente faz uso dessa realidade, porque a gente pode fazer uso desse contexto volátil, certo, complexo e ambíguo, tanto para o bem quanto para o mal, tá bom? Não vou entrar nessa questão moral, até porque a gente depois vai ter uma aula aqui específica nossa que a gente vai falar um pouquinho sobre ética. Bom, então hoje, os produtos que atendem às necessidades ou aos desejos das pessoas, eles estão sendo rapidamente substituídos sem necessariamente deixar de servir para outros propósitos. E aí você tem reaproveitamento desses produtos, né, que podem em algum momento deixar de ser usado, cair em desuso, mas de repente ele cai em desuso por uma finalidade, mas ele pode ser reaproveitado rapidamente para outra finalidade, tá bom? Então, nesse contexto VUCA aí, as organizações precisam se tornar flexíveis. Não tem como. Por isso que a gente tem que entender um pouquinho, minimamente, de modelagem de processo, porque nós vamos redesenhar alguns desses processos para que, de fato, eles sejam adequados, né, a essa exigência que o contexto volátil, incerto, complexo e ambíguo e todo o potencial da tecnologia da informação, dos sistemas de informação, oferecem para as organizações. Né? E aí eu torno essas organizações não só flexíveis, mas adaptáveis, e a adaptação é fundamental, né? O famoso darwinismo, né? Então ele tem que se adaptar às constantes. Estamos vivendo uma pandemia, né? Quem estava mais bem preparado, porque tinha seus processos já redesenhados para ser mais flexível, mais adaptável, mais versátil, certamente teve muito mais tranquilidade para passar por
por essa crise do que aqueles que ainda estavam muito inflexíveis, que ainda possuíam processos muito rígidos, né? Às vezes nem mediados por essa tecnologia que, por um outro lado, para aquelas que estavam preparadas, certamente conseguiram acompanhar essa dinâmica, né, socioeconômica, e agora a gente está falando de crise, né, essa crise sanitária, tá, socioeconômica, sanitária, etc., que é acelerada cada vez mais. Veja, a pandemia começa a ter seus primeiros sinais, né, os seus primeiros indícios lá na China no final de 2019. Quer dizer, em menos de um ano, o mundo inteiro foi tomado. E foi tomado de uma tal maneira que a quantidade de infecções e de mortes é muito grande. Isso não é maior por conta dos cuidados que acabaram acontecendo, mas foi muito rápido. Você teve aí um processo muito rápido. E essa dinâmica, então, socioeconômica, cultural, sanitária, etc., ela traz essa exigência, né, que as organizações elas então estejam preparadas para essas mudanças que podem inclusive ser bruscas. Então elas precisam ter esses processos flexíveis, adaptáveis e versáteis. E é óbvio, né, aproveitar o máximo possível aí do potencial que a tecnologia da informação oferece. Nesse sentido, então, nós precisamos criar um indicador, e aí nós tivemos um grupo de pesquisadores que propôs aquilo que chama-se de grau de informatização. Né? A informatização é um processo de uso gradual, crescente, planejado e sistemático. Então ele é gradual, então ele começa simples, ele começa quase insignificante e aos poucos, gradualmente, ele vai sendo maior. Então significa que eu começo com pouco investimento em tecnologia de informação e depois eu vou aumentando. Chega uma hora que eu tenho um uso intensivo de capital na área de TI. Capital intensivo em tecnologia da informação. Né? Ele é crescente, então essa graduação ela é no crescendo. Professor, pode existir altos e baixos? Vou falar para vocês que não pode. Né? E aí você me saca um exemplo daquilo que a sua empresa onde você trabalha viveu. Mas a tendência, e aí a gente tem que olhar um gráfico de longo prazo, não no curto prazo. No curto prazo talvez você tenha até um gráfico bem cheio de picos e vales, né? Mas quando você projeta no longo prazo, mesmo existindo picos e vales, né, no curto prazo, no longo prazo a tendência provavelmente é de crescimento, tá? Tem que ser planejado, gente. Por isso que até na aula de sistemas de informação executiva eu falei para vocês, olha, você vai começar um negócio, já começa pensando num sistema que vai ser integrado, num sistema que pode ser implantado de forma modular, num sistema que vai permitir que as diversas áreas dialoguem, os diversos sistemas dialoguem, e que vai, mesmo que você seja pequeno, se um dia você se transformar em uma corporação global, você naturalmente consiga fluir informações e se valer, né, de todo o potencial que as soluções tecnológicas podem permitir à sua organização. Então tem que ser planejado. Né? E sim, ele é sistemático, então ele não acontece eventualmente, ele não acontece movido por um modismo, por uma exigência do mercado. Não, eu vou realizar isso de forma sistemática por entender a importância da informatização da minha organização. E então esse processo, né, de uso gradual, crescente, planejado e sistemático de tecnologia de informação em todas as funções organizacionais, esse processo nós chamamos de informatização. Muito bem, então a informatização ela acaba emergindo a partir essa proposta, né, do grau de informatização, ela emerge justamente dessa perspectiva minimamente, né, mínimo de 4 perspectivas que explicam como a tecnologia da informação ela pode agregar valor às atividades das organizações, né? Então tem uma pergunta lá no fórum que eu ainda estou devendo a resposta. Pô, professor, mas eu perguntei, né? O estudante ou a estudante, não vou dar o nome, apesar que vocês conseguem ver lá, perguntou no final de setembro e eu estou respondendo quase um mês depois aqui.
de forma genérica, depois lá eu dou uma resposta mais pontual, né? Mas hoje eu gostaria de mostrar como é que a tecnologia da informação ela gera valor, né? Como é que ela agrega valor às atividades organizacionais. Tá? Então nós temos 4 perspectivas. A primeira perspectiva é óbvia, é econômica. Então, quando eu invisto, né, em hardware, em software, em rede, em capital humano, então eu também desenvolvo equipes, desenvolvo as pessoas para usar da melhor e mais adequada forma possível, né, essas tecnologias todas que eu fui investindo. Normalmente o retorno sobre o investimento, então eu invisto um real em, em tecnologia da informação, o retorno, né, sempre é maior do que um. Então, eu percebo um retorno sempre maior do que um. Por que, que eu vou perceber? Porque a tecnologia, ela minimamente reduziu custos, minimamente. Né? Mas além de reduzir custos, ela pode ampliar o potencial, né, o alcance das metas, dos resultados. Bom, temos a perspectiva de processos, então você consegue, com a tecnologia da informação, né, a gente já explicou isso, né, rapidamente então aqui, a gente consegue ter uma maior eficiência operacional, eu reduzo tempos, eu reduzo desperdícios, eu elimino etapas do processo produtivo, né? Eu coloquei um robô lá, pronto, eu eliminei algumas etapas que antes eram necessárias porque a operação era manual, feita lá por seres humanos. Então, isso vai garantindo vantagens competitivas, né? Principalmente se a empresa ela for do tipo que busca a liderança, né? Pelos custos, né? Pela redução de custos, que aí ela se torna uma liderança porque ela consegue oferecer um preço mais competitivo, que muitas vezes o concorrente não consegue atingir, justamente porque ela conseguiu, né, obter essas vantagens competitivas pelo maior ou pela melhor, né, eficiência operacional. A perspectiva de recursos, então a TI, ela por si só, ela já é percebida, principalmente agora no século XXI, como uma fonte singular e peculiar de vantagens competitivas. E aí eu não estou me referindo apenas e exclusivamente à eficiência operacional, mas, por exemplo, por ela criar um canal novo de comunicação com o cliente. Então, antes, como eu me comunicava com o cliente? Eu tinha que pôr uma propaganda na televisão, de preferência numa emissora de elevada audiência, eu tinha que colocar minha propaganda em jornal de alta circulação, eu tinha que distribuir folheto nas casas das pessoas. E, de repente, a informática, por meio lá da internet, ela me cria um canal que tem uma eficiência muito maior, né? E até mais garantida de comunicação com as pessoas. E depois eu tenho um smartphone que me permite também um novo canal de comunicação. Quer dizer, eu amplio meus canais de comunicação. Eu criei, então, é uma fonte singular, né? E em alguns casos peculiar, imagina, né, a transformação que os smartphones causaram em termos de comunicação com o cliente, que antes não existia. E eu não estou falando aqui de eficiência operacional, estou falando aqui de novos recursos. Então, a TI, ela já não há mais, já está pacificado, não há mais dúvidas. Ela sim representa uma fonte singular de recursos. Então, consequentemente, esses recursos podem promover vantagens competitivas. E, finalmente, na perspectiva de opção digital. Bom, pessoal, quando a gente fala dessa opção digital, aí estou dando um spoiler, estou adiantando aí uma aula que a gente vai ver só lá em novembro. Quando a gente fala de revolução 4.0, de indústria 4.0, de quarta revolução industrial, nós nos referimos a uma economia cada vez mais digital. Então, no final do século XX, início do século XXI, a gente conseguia distinguir, existia uma certa clareza, existiam limites muito mais evidentes entre aquilo que a gente poderia chamar de economia tradicional, que é aquela que sempre aconteceu, né, desde o Egito, e aquela que ocorria apenas no ambiente virtual, no ambiente digital. Mas ao longo ali, né, do próprio início do século XXI, e mais destacadamente na década de 10, essa década que a gente está encerrando, né, com a pandemia e tudo, essa segunda década aqui do século XXI, esses
essas fronteiras entre a economia tradicional e a digital, elas foram se desfazendo, ou elas foram se fundindo, enfim, não sei. A gente vai, daqui a algum tempo a gente consegue voltar, né, o olhar para trás e provavelmente a gente vai poder explicar melhor o que de fato aconteceu. Mas essas fronteiras, elas foram ficando nebulosas, elas foram se perdendo. E hoje, quando você fala assim, bom, o que é economia tradicional? O que é economia digital? É difícil de você, inclusive, falar claramente, né? Fazer essa separação. Então, nesse contexto que é mais competitivo e que é mais incerto, porque aí eu também amplio, né? O meu concorrente vem de onde for, né? A solução que o meu consumidor, né, que tradicionalmente comprava de mim, hoje pode estar em qualquer parte do mundo e num dedilhar, né, ali do smartphone dele, ele pode me trocar por uma solução que eu nem sei que existia, né? Então, eu estou num contexto cada vez mais competitivo e certo. Então, a tecnologia de informação, sob o ponto de vista da perspectiva de opção digital, ela também tem que ser entendida como uma geradora de valor. Então, olha só, eu posso gerar, e aí mais ou menos respondendo já a pergunta lá que a colega de vocês colocou no fórum de dúvidas. Então, eu posso agregar valor aos negócios a partir da perspectiva econômica, ou seja, a tecnologia de informação ela pode reduzir, né, custos, reduzir despesas, reduzir desperdícios, diminuir prazos. Eu posso ter, do ponto de vista dos processos, né, essa maior eficiência operacional. Eu posso agregar valor fazendo com que alternativas diferentes, né, para o meu negócio, para eu conseguir novos consumidores, novos clientes, para eu ampliar o meu faturamento, inclusive para eu melhorar a percepção do valor agregado, né, que o meu serviço, a minha mercadoria oferece para o consumidor e, consequentemente, ampliar a margem de lucro, então aumentar o preço que o consumidor estaria disposto a pagar pelo produto que eu ofereço. Ou seja, porque eu posso ser o cara que vai assustar, por exemplo, a minha empresa aqui no Brasil, pode ser aquela que vai assustar um concorrente tradicional, entre aspas, né, consolidado na época da economia tradicional, porque eu surjo como uma novidade, né? Uma novidade que vai atender lá as expectativas, sei lá, dos poloneses, tá? Muito bem. Então, aqui, né, eu faço um pequeno desenho aí, um diagrama para vocês, explicando mais ou menos como essa agregação de valor ela pode ser entendida para que finalidade, né? Por que a gente vai ter que entender isso, né? Por que é importante ver, visualizar, né, essa agregação de valor? Porque é a partir desses elementos que a gente vai falar sobre o grau de informatização. Então, todo investimento em TI, né, ele vai produzir, então tá aqui, né, eu tenho esse primeiro quadradinho aqui, ó, investimento de TI, ele vai obrigatoriamente criar ativos de TI. Então eu comprei equipamentos, eu comprei softwares, eu contratei pessoas. Então, o seu próprio pessoas é ativo? Não estou dizendo que as pessoas são ativas, mas o trabalho que elas oferecem, o serviço que a mão de obra delas representa, o serviço, né, ele é um ativo. Né, intangível, mas ele é um ativo. Então, todo investimento que eu faço em tecnologia de informação vai produzir uma série de ativos, né, de tecnologia de informação. Esses ativos, por sua vez, vão ter um impacto. Né, e esses impactos a gente já mais ou menos explicou no slide anterior aí. E, consequentemente, isso vai afetar o desempenho organizacional. Tá? Bom, essa relação entre investimentos de TI e, consequentemente, né, a aquisição, produção de ativos de TI, ela vai ser maior ou menor em termos de agregação de valor, primeiro, se eu tiver um processo, né, planejado, sistemático de conversão daquelas atividades tradicionais para uma atividade digitalizada. Se de fato eu automatizar, né? E mais, não basta fazer a automatização, eu preciso gerenciar isso. E aí o papel gerencial da tecnologia de informação é importante. Entra no nosso lado. Quer dizer, eu posso colocar um especialista de TI, um cara que entende muito de banco de dados, ou que entende muito de programação para fazer essa gestão? Não. É uma baita oportunidade para
nós, administradores, né, que de repente tem aí uma certa facilidade, uma certa preferência para lidar com essas questões de mais tecnológicas, de atuar junto a esses especialistas que entendem muito, né, do hardware, do software, da rede, para fazer a gestão disso, porque eu preciso gerenciar isso. E gerenciar isso de tal maneira que em algum momento na evolução, né, do negócio, a organização entenda que esse papel, né, de gestão da TI, ele não é um papel meramente operacional ou meramente tático, ele é estratégico. Tá? Nas relações que os ativos de TI estabelecem com os impactos, aqueles impactos que eu falei, de eficiência operacional, de produção singular de recursos, etc., né, vai ser determinante o quanto as pessoas, os setores, a organização de um modo geral, usa a TI. Se ela usa a TI, por exemplo, se ele usa o computador como ele usava a máquina de datilografar, é óbvio que esse uso, né, essa simples substituição da máquina de datilografar por um computador é um uso de TI muito pobre. Então eu não vou agregar muito valor. Agora, quando eu substituo a máquina de datilografar pelo computador e além de produzir documentos, né, ele amplia por conta do potencial que o computador ofereceu para ele. Ele amplia e começa a desenvolver outras atividades, começa a melhorar o desempenho dele, começa a oferecer outras alternativas, né, para atender os setores e resolver os problemas ali das pessoas com quem ele interage no dia a dia, nas atividades organizacionais. Quer dizer, eu não fiz só uma substituição de peça, né, eu maximizei o aproveitamento daquela nova peça porque ela é muito mais interessante sob o ponto de vista de outras funcionalidades que a peça anterior não me oferecia. Então, quando eu maximizo o uso da tecnologia de informação, eu também agrego valor, né? E aí isso implica, né, no uso adequado. E o uso adequado implica em treinamento, implica em desenvolvimento de competências, que aí é a área que a gente começa a falar com a área de RH. Né? Aí, recursos humanos, a gente vai ter que falar, ó, é o seguinte, não adianta nada colocar um computador lá se a única coisa que ele sabe fazer no computador é reproduzir o que ele fazia com a máquina de datilografar, né, digitar um texto. Então eu preciso ampliar isso. E é por isso que eu falei para vocês aí num dos exercícios, né? Eu quero que vocês peguem um arquivo que não tem formatação e formate ele. Mas por que eu vou fazer isso, professor? Bom, porque quando você tem um sumário automático, facilita a localização de informação. Quando você formata ele e deixa ele, de certa forma, padronizado, independente de de quem vai fazer o uso daquele documento, por conta da formatação, ele facilita a localização de informações. Né? Então veja que pode ter parecido um exercício bobo ou totalmente desconectado, mas quando eu faço uma coisa muito simples, que é uma formatação mais sofisticada usando o editor de texto, no momento em que eu faço isso, eu já promovo um melhor uso, né, um uso ampliado que agrega valor ao meu negócio, ao meu trabalho, à minha mercadoria, ao meu serviço, etc. Mas para isso eu preciso preparar as pessoas. Ah, professor, eu não consegui fazer aquele exercício porque ninguém me ensinou o Word, né? Ninguém me ensinou o Writer, né? Que é uma alternativa livre. Bom, a proposta dessa disciplina de administração de informação não é a proposta, por exemplo, de uma disciplina, né, de componente curricular de informática básica. Né? Então é óbvio que aqueles colegas que os estudantes que eu percebi que tiveram alguma dificuldade, porque claramente não tem, não tem como fazer o uso adequado, né, porque talvez tenha faltado esse treinamento, a gente vai conversar e, enfim, a gente não vai punir ninguém, né, porque ninguém é obrigado a saber de tudo, né, ninguém nasceu sabendo e nem sempre na vida a gente tem a oportunidade de aprender todas as coisas que podem ser interessantes para a nossa atividade profissional. Mas foi um dos objetivos daquela atividade, da proposta daquela atividade, era justamente mostrar para vocês que quando eu sei usar adequadamente a tecnologia, isso vai permitir, né, que um ativo de TI tenha um maior impacto, né, no meu negócio a partir do uso dessa TI. E finalizando aqui a agregação de valor,
a relação dos impactos da TI com o desempenho organizacional. E aí, galera, é o seguinte, por isso que ele tem que ser planejado. Você lembra? Eu falei que ele tem que ser um processo planejado, um processo sistemático e tal. Por que ele tem que ser planejado? Bom, porque eu também, não adianta eu querer que o impacto, né, seja, por exemplo, a otimização de uma atividade que é rara. Raramente acontece aquela atividade. Ah, mas eu vou investir em tecnologia de informação para que quando acontecer essa atividade rara, ela seja a mais eficiente possível. Qual é o impacto, qual é o retorno, né, disso? Porque de repente você investe tempo, pessoal, dinheiro, num esforço enorme para uma atividade que talvez nunca mais aconteça. Ela é tão rara que talvez ela nem ocorra mais. E aí você fez um baita investimento para quê? Né? Então é importante que na hora que eu estou pensando nesses impactos que a TI promove no meu negócio, que eu priorize, né, que esse impacto aconteça naqueles processos que são mais críticos, naqueles processos que vão de fato ampliar a capacidade da minha organização no sentido de obter melhores resultados. Então eu vou investir numa redução de custos, porque era um item muito custoso, que eu sei que eu tinha que demandar muitos recursos, né? E quando eu introduzo a tecnologia de informação, eu reduzo a necessidade desses investimentos, né, naqueles recursos antes da introdução da TI. Eu vou colocar num gargalo da minha fábrica, tem um processo que está engargalando. Então, a linha de produção vem bem, mas chega num ponto, para tudo, começa a acumular, começa a ter custos de estoque de produto semi-acabado, de mercadorias semi-prontas, porque eu tenho um item ali, né, na sequência do processo produtivo, tem uma etapa que é, ela está com muita restrição. Então eu vou investir ali. Né? Eu não vou investir, por exemplo, nas outras etapas da minha linha de produção, porque se elas estão fluídas, né, se elas estão dando vazão para o processo, não adianta investir mais nessas etapas se uma etapa está engargalando tudo, uma etapa está restringindo tudo. Então eu tenho que cuidar dessa que tem maior restrição. Porque na hora que eu liberar essa restrição, talvez surjam outras. Talvez na hora que aquele gargalo sumir, eu descubra que tem um outro gargalo, mas que ele não ficou aparente, porque o gargalo anterior, ele era mais crítico. Né? Mas veja, isso é o planejamento desse impacto de TI no desempenho da minha organização. E é óbvio que para isso eu vou ter que, primeiro, do ponto de vista gerencial, entender o processo competitivo do setor onde a minha organização atua e entender a dinâmica dessa competição, porque eu também tenho que tomar cuidado do seguinte, há problemas que não são exclusivamente meus, eles podem ser dos meus concorrentes. E esses problemas podem não ter solução, e qualquer investimento que eu faça nesse problema, né, primeiro, não vai resolver de imediato a minha relação com os meus concorrentes. Segundo, pode ser que eu invista tanto dinheiro nisso e não resolva o problema, e aí os meus concorrentes vão tomar a minha frente porque eles não desperdiçaram recursos tentando resolver algo que talvez hoje não exista tecnologia, porque talvez hoje não seja o momento para resolver. Agora, se eu perceber que eu estou no momento para resolver isso e existe como resolver isso, é óbvio que ao resolver, como é um problema comum, né, meu e dos meus concorrentes, quando eu resolver esse problema e eu for o primeiro, aí é óbvio eu saio na frente. Mas veja, se eu não entender a dinâmica competitiva do meu setor, e eu preciso então entender não só a minha realidade, mas tentar entender a realidade do setor, e isso inclui os concorrentes, os fornecedores e até os consumidores, né, os clientes, eu corro o risco de fazer investimentos de TI num setor, num processo, numa função dentro da minha organização, cujo desempenho vai ser pequeno, né? Pode ser até médio, mas não é aquele de grande impacto. Que para eu alcançar, eu teria que primeiro entender, né, do processo e da dinâmica do meu setor. Tá bom? Aí depois eu respondo mais especificamente, porque a pergunta foi direcionada para a área educacional, tá? Mas aí lá eu falo isso para eu não me estender demais, até porque eu já estou me estendendo, porque essa aula realmente é muito gostosa de dar, tá, gente? Me desculpem, mas vamos lá. Pessoal, e aí o grau de informatização, então, é um indicador
É um indicador que vai... como é que eu vou obter esse indicador? Então, bom, os gastos de TI, eles são dados, né? Eu invisto dinheiro lá e acabou, né? E o desempenho organizacional é a consequência. Então, os gastos de TI é a entrada, né? E o desempenho organizacional é a saída, tá? Então, aqui é consequência, aqui é a origem. Nem sempre eu consigo mudar muito isso. Ah, por que você não consegue mudar os gastos? Bom, porque às vezes o meu orçamento está limitado. Eu tenho lá, sei lá, 10 milhões de reais para investir. Ah, eu queria ter 1 bilhão. Vai ficar querendo. O que você tem é 10 milhões. Tá, então é o que eu tenho à minha disposição para gastar, né? E aí eu gastando, eu vou ter um desempenho. Bom, e é aí que o grau de informatização é importante. Como é que eu vou fazer uso desses valores que estão à minha disposição? Como é que eu vou investi-los, né? Então aí eu preciso olhar para esses 4 elementos, para essas 4 dimensões, porque essas 4 dimensões podem me ajudar a fazer o melhor uso desse valor que está à minha disposição para investir, para, né, nesse processamento, porque aqui, né, os gastos de TI, eles representam a entrada, o desempenho representa a saída, então o grau de informatização aqui estaria representando o processamento. Então, conforme eu fizer bom uso do que eu posso investir, né, nessas 4 dimensões, eu posso ter desempenhos diferentes. E aí seria interessante usar um sistema de suporte de decisão para fazer essa simulação e ver, se eu investir mais em ativo de TI, qual é o impacto lá em desempenho? Não, meu problema não são ativos de TI, meu problema é a gestão, minha gestão está muito ruim. Então, se eu investir mais em gestão de TI, qual é o meu impacto no desempenho? E aí, se eu tiver um sistema de suporte, eu posso fazer essas simulações. Essas 4 dimensões são as dimensões que estão sob o meu controle, sob o controle do administrador. Então eu tenho condições de, ao manipular essas 4 dimensões, a partir do que está disponível para eu gastar, eu posso ter resultados melhores, né? Posso ampliar esses resultados, ou eu posso ter resultados, vamos dizer assim, normais. Tá? Bom, o uso organizacional da TI, eu acho que já ficou claro, né? Quanto mais eu conseguir preparar as pessoas da minha organização para usar ao máximo, o potencial máximo das tecnologias que eu estou dispondo para ela, mais eficiência, mais eficácia, mais alternativas de geração de negócios, mais agregação de valor, né? Quanto melhor forem os ativos que eu adquiro também, né? Então, se eu tiver condições de adquirir um equipamento melhor, um software melhor, naturalmente o hardware e o software melhor me dão mais alternativas, me dão mais potencialidades, né, de bom uso, de uso melhor, de uso ampliado, né? Então isso vai impactar no desempenho organizacional, né? Quando eu faço uma boa gestão, né, dos recursos que estão à minha disposição, e aí tantos recursos materiais, os recursos patrimoniais, os materiais no caso da tecnologia de informação seria aqueles consumíveis, né, da informação, papel, alguns equipamentos que às vezes são de uso descartável, mas principalmente informação, né? Gestão do patrimônio, os hardwares, né, os equipamentos que eu adquiri, a rede que eu adquiri, o software que eu adquiri e a gestão das pessoas, tanto das pessoas que desenvolvem as soluções quanto das pessoas que preparam os usuários, porque isso é fundamental, que preparam os usuários para ampliar, para maximizar o uso daqueles recursos de TI. Tá? Então a gestão disso tudo, né, é fundamental e, para finalizar essa parte da gestão, que eu também sou no controle, qual é o papel dessa gestão dentro da organização? Na estrutura da organização, a gestão do TI está onde? Ele é uma operação? Ele é algo considerado como tático? Ou ele já está no nível estratégico, inclusive participando, né, das decisões? Porque, sabiamente, né, os líderes dessa organização perceberam que esse grau de informatização, sim, ele tem um impacto muito grande no desempenho organizacional, seja lá qual for o negócio que a organização desenvolve. E, finalmente, né, se eu, quando eu pensei em gastar lá, né, o recurso que está à minha disposição em TI, eu observei onde, né, ao gastar, quais eram os processos mais restritivos,
Ou quais eram os processos mais alavancadores de negócio, porque quando eu atuo no mais restritivo, eu diminuo o desperdício, eu dou mais fluidez para o processo. Quando eu invisto nos processos alavancadores, eu amplio o potencial de faturamento, eu amplio a satisfação do cliente, né? Veja, essas 4 dimensões é que estão sob o meu controle. Eu consigo investir nas 4? Ótimo, investe. Ah, eu não tenho recursos para investir nas 4. Então aí você tem que fazer as simulações para saber qual dessas dimensões, né? Assim, aí o raciocínio é o seguinte: se eu investir R$ 1 em uso organizacional da TI, quantos reais eu ganho em desempenho organizacional? Se eu investir R$ 1 em ativos, quanto que eu ganho em desempenho? Se eu investir R$ 1 em impacto, quanto que eu ganho no desempenho? Se eu investir R$ 1 em gestão, quanto que eu ganho? Quando eu faço esse tipo de simulação, eu posso perceber que, às vezes, fazendo a combinação, eu tenho que investir ao mesmo tempo em ativo e impacto, que aí eu tenho o maior retorno possível lá no desempenho. Quando eu faço esse tipo de raciocínio, né, eu consigo tomar as melhores decisões, eu melhoro o grau de informatização da minha empresa e, consequentemente, eu vou obter melhores resultados. Óbvio que tudo isso vai ser mediado pelas características operacionais da organização, né? Não tem como também influenciar isso, tá? E a gestão de TI é ela que vai estar, né? A gestão de TI aqui é ela que vai estar mais intimamente ligada à questão dos gastos de TI, tá bom? Opa. Então esse é o modelo. Bom, aqui eu fiz uma tabelinha, né? Mais ou menos descrevendo aí cada uma dessas dimensões, né? O que seriam os ativos da TI, o que seria o uso organizacional da TI, o que seria a gestão da TI, o que seriam os impactos da TI, e dando alguns exemplos para vocês. Tá legal? Eu já fui falando, então eu vou passar esse slide mais rapidinho. Então tá aí, né, a referência, o professor Ronaldo, o professor César. Bom, o professor Ronaldo, ele quase foi o meu orientador de mestrado. Quando eu entrei no mestrado, eu a princípio pensava em fazer um projeto na área de sistema de informação, né? Porque eu queria estudar o teletrabalho. O teletrabalho era a minha curiosidade era sobre o teletrabalho. E aí, teletrabalho, eu trabalhava na época ainda na Xerox, eu tinha toda aquela relação com a tecnologia da informação. Então eu comecei a pensar, a conceber um projeto de pesquisa, né, para o mestrado na área de TI, né? E o professor Ronaldo era o cara, né? Aliás, ainda é um excelente professor, uma pessoa uma grande referência na USP, inclusive nessa área, né? Mas acabou que meu coração era de RH, eu acabei levando o tema teletrabalho, mas eu falei sobre qualidade de vida no teletrabalho, tá? Mas o professor Ronaldo quase foi meu orientador lá no mestrado. O professor César, ele foi por um bom tempo, né, meu companheiro de pós-graduação. Quando eu estava fazendo mestrado, ele estava fazendo doutorado. Ele chegou a ser meu coordenador numa faculdade particular aí, que nem existe mais, ela foi comprada por um grande grupo que eu não vou falar, para não fazer propaganda, que eu já tenho muito merchan aqui, que eu não recebo um centavo, né? O professor Vidal, né, Antônio Geraldo da Rocha Vidal, ele foi meu professor na graduação, então quando eu estava lá cursando administração, como vocês lá na USP, o professor Vidal ele foi meu professor justamente dos componentes curriculares ligados à área de sistemas de informação, né? E o professor José de Oliveira Sequeira também foi meu professor, só que ele é de estatística, né? E ele me deu aula tanto na graduação, e acho que no caso foi mesmo estatística básica, e depois na pós-graduação, que ele apresentou métodos quantitativos mais avançados, tá bom? Então são todos aí pessoas incríveis que eu conheço e que desenvolveram esse modelo, que é um modelo bastante interessante para nós administradores utilizarmos, tá bom? Tá a referência, vocês podem fazer a leitura aí desse artigo. Esse artigo está na língua portuguesa, facilita para alguns de vocês, certo? E nosso próximo encontro, o tema vai ser aí Pet Pen. Ah, Pet Pen, o que é isso? Bom, então a gente vai falar de Pet Pen na próxima, tá bom? Dúvidas, por favor, escrevam lá no fórum de dúvidas. Por favor, estejam atentos às orientações das atividades propostas, tá ok? E pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo tema, tá bom? Forte abraço.